Olá, meus amigos, eu sou o Edom Ferreira, e o idealizador e fabricante do Anel Atlante original. E hoje eu vou, mais uma vez, discorrer de uma forma mais profunda, sobre a dualidade que existe no universo e o que essa dualidade tem em relação ao Anel Atlante, por que ele é feito em ouro e prata, e o que essa dualidade tem a ver com a nossa vida, com o universo que nos cerca, e o que nós podemos fazer para vivenciar todos os processos em nossa vida de forma melhor, mais harmônica, mais tranquila, e assim a gente possa aproveitar esse conhecimento que nos foi suprimido pela nossa cultura. Mas o importante é, entendendo esse processo da dualidade, nós vamos poder tomar decisões nas nossas vidas de formas diferentes daquilo que a gente é acostumado a fazer hoje. Como isso ocorre nas nossas vidas? O porquê que a dualidade ela é o princípio que norteia todo o princípio da criação na matéria. E a gente vai entendendo esse princípio como uma base fundamental para o despertar da nossa consciência, para nós nos despertarmos e poder expandir a nossa consciência de uma maneira a podermos viver um pouco melhor ou seguirmos à frente na busca sempre de encontrar algo melhor para as nossas vidas. Esse princípio ele está presente no Anel Atlante original, mas é representado pelo ouro e pela prata, mas ele está presente em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, em tudo aquilo que em todas as partes da nossa vida. Isso eu vou discorrer agora com todas as propriedades e com todo aquilo que eu aprendi estudando as culturas mais antigas, que até hoje utilizam esse princípio dentro do mais nítido conhecimento e mais aproveitada dentro do processo daquilo que se chama de iniciação e daquilo que podemos representar para a nossa própria existência. Tudo na nossa vida é duplo. Todas as coisas que conhecemos são duplas. Todas elas têm a sua parte masculina e a sua parte feminina. Todos eles são representados por esses dois polos. E esses dois polos são muito diferentes em graus, mas muito semelhantes entre si. Ou seja, o que significa essa parte de ser diferente em graus e semelhantes em si? Venha comigo que eu vou continuar explanando tudo isso, e é para que a gente possa entender esse mistério da dualidade com todo o afinco, para que a gente possa entender e aplicar em nossas vidas aquilo que é o princípio divino, aquilo que é um princípio cósmico, que é um princípio universal. Nós não temos como sobreviver, como viver, ou como fazer viver qualquer coisa na nossa vida que não esteja presente essas duas situações, esses dois polos, muito semelhantes entre si, mas muito diferentes em graus. Os velhos paradoxos humanos nos suprimiram desse conhecimento. E uma vez que a gente está suprimido desse conhecimento, a gente nem sempre faz bom uso dele, o que é extremamente importante ou até mesmo a razão da nossa existência. Para isso, basta nós compreendermos que tudo que existe, existem dois polos. Nenhuma verdade é uma verdade absoluta. Nenhuma outra falsa verdade é uma falsa verdade absoluta. Isso parece um pouco intrínseco na nossa vida, porque eu mesmo, como um bom virginiano, sempre fui muito taxativo naquilo que eu achava que era muito certo, até começar a entender esse princípio e daí começar a descortinar essas duas verdades para que o caminho do meio conseguisse em mim
retratar as novas realidades daquilo que me interessava, daquilo que era importante para mim no segmento da minha vida. Eu fui buscar esse ensinamento em muitas culturas, principalmente na cultura chinesa, que é a que eu mais utilizo, que eu mais gosto de utilizar, que eu faço as minhas práticas de Tai Chi Chuan, de acupuntura, e tudo isso é utilizado nesse princípio através do símbolo Yin e Yang, conforme vocês estão vendo. Esse símbolo representa exatamente essa característica dual em que uma unidade como um todo contém exatamente a polaridade positiva e a polaridade negativa, ou a masculina e a feminina. Mas ambas andam juntas, para daí começarem a criar um movimento, que esse movimento é quem cria as novas realidades das quais nós estamos buscando ou vamos nos aproximar dela. Somente através do descortinar desse entendimento entre um princípio masculino e o princípio feminino, ou o ouro e a prata, ou o sol e a lua, ou o dia e a noite, é que nós podemos realmente, dentro da nossa realidade, entendermos os processos que se sucedem na nossa vida. Isso é de vital importância para que nós possamos ter todo o entendimento. E isso vem desde os primórdios da humanidade. A humanidade muito antiga, ela já utilizava desses princípios. No Oriente, por exemplo, eles continuam ainda utilizando os mesmos princípios. No Ocidente, nós fizemos um gap, cortamos ali o entendimento desse princípio para entendermos em nós que algo é bom e algo é ruim. Ou seja, existe uma energia muito ruim e uma energia muito boa. Então eu quero ter a parte boa e quero desprezar a parte ruim. Então, esse é um conhecimento em que nos deixa muito volátil diante da certeza do universo. O universo, para ele, tudo é bom, nada é ruim, tudo ele é aproveitável. Se ele é aproveitável, e tudo foi criado pela mesma força criadora, seja Deus que você conheça, seja Alá, seja grande arquiteto do universo, seja tal, não importa. Essas forças existem em diferentes graus, positivo e negativo, para que nós possamos entender qual é o caminho do meio. E entendendo esse caminho do meio, nós possamos realmente ter o conhecimento em nós mesmos. Esse ensinamento vai nos levar a entender que o espírito e matéria são a mesma coisa. O que existe entre eles são as diferenças em graus, ou seja, um vai estar no lado abstrato da mente e o outro vai estar no lado racional da mente, que é a matéria. Mas a matéria, ela não existe se não houver essa energia ou esse espírito que o alimenta. Tudo existe baseado nesse princípio, tendo apenas a diferença entre graus. Quanto mais sutil for o grau, menos nosso olho humano tem a capacidade de ver. E quanto mais denso for esse grau de energia, mais a matéria se adensa, e aí existe a formação da matéria como nós conhecemos hoje. E isso se aplica a exatamente tudo. Tudo no universo é feito exatamente dessa forma. Então, por exemplo, se nós pensarmos aqui na Terra, a Terra ela tem um movimento, que é um movimento de rotação, que a gente pode chamar do princípio feminino, mas ele tem um movimento circular elíptico, baseado tudo na geometria sagrada, que é onde a gente tem o dia e a noite, que é o princípio masculino. Havendo a compreensão da rotação e da translação, nós vamos compreender que tudo que existe na Terra depende desses dois movimentos.
desse movimento com a polaridade negativa e desse movimento com a polaridade positiva. Não existe vida, não existiria vida na Terra se a Terra fosse parada com uma face única voltada para o Sol e não houvesse noite. Ou seja, chegaria um momento em que nenhum organismo aqui ser criado e se desenvolver. A mesma coisa à noite. Se houvesse somente noite, também seria impossível outros organismos se desenvolverem e formarem a matéria ou a matéria orgânica, da qual também tem essa mesma animação, porque depende desse movimento de rotação da Terra com o movimento de translação. Uma que marca o dia e a noite e a outra que marca os anos que a gente vive e pode marcar tudo aquilo que a gente tem de propósito na vida. Então esse é o que a gente pode realmente começar a pensar, a experimentar. Se tudo na vida é só um lado, como eu vou viver se só tem a luz do sol? Se tudo depende somente da noite, como eu vou sobreviver e tudo aquilo que eu conheço vai sobreviver se for só na noite? Então, há que haver a junção dessas duas formas, dessas duas energias, totalmente em movimento, assim como o símbolo taoísta que aqui está, para que tudo na vida seja criado, tudo na vida tenha um eterno movimento e possa se evoluir, assim como nós humanos aqui na Terra. Essa é uma lei, ela é uma lei universal. Se você quiser saber um pouco mais aprofundado sobre isso, existe um livro maravilhoso chamado O Kybalion. Esse O Kybalion tem 7 leis universais que regem todas as leis do universo. Esse livro foi escrito desde o Antigo Egito, através do Hermes Trismegisto. Foi escrito por um autor anônimo, lá por volta de 1800, ou seja, o conhecimento foi resgatado do Antigo Egito e trazido até aos nossos dias através dessas 7 leis. Essas 7 leis, e principalmente essa da polaridade que eu estou passando aqui para vocês, nós devemos estar sempre buscando o entendimento dela pelo lado abstrato. O que eu falo do lado abstrato? É que nós temos 2 cérebros. Um, que é o lado esquerdo, funciona 100% com a racionalidade, matemática, com a lógica, com os resultados de tudo isso. Ou seja, isso é isso e acabou. Não tenho nada em relação não existe nada a mais em relação a isso. E existe o lado direito que trabalha exatamente com o lado abstrato. O que é o lado abstrato? É a criação da música, é a criação do entendimento de uma poesia, o sentimento de uma poesia, de uma música, de um quadro, né, de uma arte, da arte de um quadro, da arte de uma arquitetura, ou seja, a beleza que existe no universo quando nós sentimos, quando nós estamos dispostos a sentir e não a racionalizar. Quando nós sentimos algo que está na nossa frente, isso nós estamos ligados ao lado mais abstrato da nossa mente, que é o lado oposto do lado racional. Esses 2 lados têm que conviver harmonicamente para que eu possa pegar qualquer situação do modo racional e entendê-la profundamente no meu lado abstrato. Então, quando eu faço isso, eu tenho esse entendimento da compreensão. Eu tendo a compreensão de todo esse processo, eu comecei realmente a ter um entendimento de tudo aquilo da qual eu estou envolvido, olhando para esses 2 lados. Um lado muito interessante de nós entendermos, ou buscarmos entender esse lado, é, por exemplo, quando nós pensamos em temperatura. Temperatura, por exemplo, de uma água. Nós temos uma temperatura que entra em ebulição a partir dos 100 graus, e nós temos ela que começa a entrar,
congelamento a partir de 0 graus. E a partir de 100 graus negativo, ela vai estar tão dura quanto uma rocha. Agora, o elemento tão duro quanto uma rocha, que é o gelo, ele continua sendo o elemento água. Se ele está aqui no 0 grau e começa a entrar no estado líquido, ele continua sendo água. E à medida que eu aumento aquela temperatura e chego aos 36 graus, essa água está na temperatura do meu corpo, então ela é muito boa para que eu faça uso dela no meu corpo, seja tomando banho, lavando as mãos e coisas desse tipo. À medida que ela aumenta de temperatura, eu vou pegar essa mesma água e vou poder fazer um cozido para mim, uma sopa ou vegetais, e ali tirar o melhor alimento para mim dentro dessa água um pouco mais quente. Se ela sobe um pouco mais a temperatura, eu já vou fazer um cozido de produtos mais difíceis de cozinhar. Mas em nenhum momento aquele elemento deixou de ser água. Nós mudamos apenas a temperatura dela. Então esse é o princípio. Pegamos um termômetro e aí temos lá 0 grau, azul para cima, vermelho para cima e azul para baixo, indicando exatamente a temperatura. Ou de preparar um alimento para mim com temperaturas altas e eu preciso guardar esse alimento. Então, aquela temperatura alta, ela não serve. Mas, nesse momento, nós precisamos de uma temperatura baixa. Então, você veja que todos os momentos, comece a observar que em todos os momentos, se nós pegarmos o elemento água, nós vamos ter essa diferença que representa bem essa dualidade. Em um objeto muito duro como o gelo, quando está muito abaixo de 0, ou um elemento simplesmente etérico ou volátil, ou a água em ebulição saindo no vapor, mas a água continua sendo o mesmo elemento água. Vapor, líquido e sólido. Esses três, a gente buscando o entendimento desses três estados sólido, desses três estados do mesmo elemento, nós começamos a entender esse princípio da dualidade, sendo que quando ela está em ebulição, em evaporação, ela atende ao princípio masculino, ou a polaridade mais, ou a polaridade positiva. Quando ela está no estado líquido passando para o sólido, ela está na condição do estado feminino, ou da polaridade negativa. E assim nós vamos traçando todo o entendimento da nossa vida nessas duas polaridades. A água é um bom exemplo disso nas suas variações de temperatura. Um outro bom exemplo para ilustrarmos a polaridade é exatamente aquilo que nós estamos acostumados, principalmente pela nossa cultura religiosa. Muitos dizem que determinadas ações na nossa vida são muito ruins. Então isso é mal. Isso serve a propósito de maldade, de espíritos ruins ou coisas desse tipo. Enquanto que outros ensinamentos dizem que se nós nos comportarmos de diferentes estados, de estados mais elevados de vibração, então nós vamos ficando mais próximo da verdade. E essa verdade acaba o outro lado positivo. Sendo que, quando nós entendemos que o lado mal, que nós consideramos mal, e o lado bom são faces da mesma moeda, e nós juntamos as duas, nós vamos entender que a vibração que nós temos, que se apresentam em nós, é que nos faz entender uma parte como sendo o lado ruim e a outra parte como sendo o lado bom. Então, se você vai conversar com várias pessoas e vai falar sobre o mesmo assunto que você considera ruim, você vai ver que a outra pessoa diz que não é tão ruim assim. Ou se você vai falar que isso daqui é que é o muito bom, a outra pessoa muitas vezes vai discordar de você e vai dizer que aquilo não é muito bom, na visão de cada um.
Por quê? Porque a visão, porque o correto é fazer com que a vibração energética dessas duas energias estejam em equilíbrio. Uma sendo a face da moeda e a outra sendo a contraparte, ou o cara e a coroa. Ou seja, não existe uma moeda se não existir essas duas partes. Então não existe o bem, o muito bom, se não existir o conhecimento do que é o muito belo. O muito belo só existe porque você conhece algo que você não goste e que você acha realmente que é muito mal. A mesma coisa nós podemos utilizar entre o alto e o baixo. Então, por exemplo, uma pessoa de 1,80 m vai se considerar muito alto perante uma pessoa de 1,50 m. Mas uma pessoa de 1,90 m vai olhar para a pessoa de 1,80 m e vai dizer, esse cara é baixinho. Então, quer dizer, existe essa relatividade entre esses dois polos para que nós possamos compreender esse princípio da polaridade. Podemos completar esse ensinamento entre o mal e o bem com o luminoso e a obscuridade. Ou seja, o que é a obscuridade? O que é o luminoso? Né? Podemos considerar isso como eu já falei anteriormente, como o dia e a noite. Tem muitas pessoas que adoram a noite, outras adoram o dia, o calor do sol, outras adoram o friozinho da noite. E assim você vai entendendo essa polaridade para que as situações que se apresentam, todas elas vão estar se apresentando dentro desses dois polos. E você entendendo esses dois polos da polaridade, você vai poder discernir melhor naquilo que você deve construir para você mesmo. Isso também se aplica entre o duro e o mole, entre o branco e o preto, ou seja, qual é a escala entre um e o outro, né? É quando observamos essa diferença entre o branco e o preto. Entre o branco e o preto, nessas escalas, existem todas as cores que se unem. Ou seja, não existe uma cor totalmente absoluta, branca, porque nós encontramos isso no nosso aspecto do olhar. O nosso olho tem a capacidade de ver todo branco. Se nós aumentarmos o aspecto de todo esse branco, nós vamos ver todas as cores ali representadas. A mesma coisa acontece com a cor preta. Os dois são opostos, mas os dois se complementam dentro dessa capacidade de podermos entender, porque só vamos entender o que é a cor preta se nós conhecemos as outras cores e principalmente a branca. E ao contrário também isso se aplica. Só vamos realmente conhecer o que é a cor branca se nós conhecermos a cor preta. A gente não consegue entender uma sem ter o conhecimento da outra. Isso também está presente entre o bem e o mal. E esse bem e o mal, ele é um sentimento que ele está dentro de nós. E isso se mede pela frequência harmônica. Então, por exemplo, às vezes acontece alguma coisa com você que você está muito chateado. Você realmente fica muito mal. Esse sentimento está muito preso em você. E o que eu devo fazer com isso? Você começa a aumentar através da respiração pausada a sua frequência interna. E à medida que você começa a aumentar a sua frequência interna, aquilo que era tão ruim naquele momento, aquele sentimento que era tão ruim, ele já passa a ser não tão ruim assim. E ele já começa a ser visto de outra maneira, ele já começa a ser visto de outra forma. E à medida que você vai subindo a sua frequência, então existe a coisa da compreensão. E havendo esse sentimento da compreensão, aí vem o despertar. Vem o despertar para o perdão, vem o despertar para uma série de sentimentos bons perante aquilo que você, naquele momento, passa a perceber e a sentir de uma outra maneira. Então está aí um belo exemplo de polaridade em que você vai começar a transacionar isso na sua vida.
Por exemplo, no nosso corpo físico. No nosso corpo físico, nós temos o lado esquerdo, que é o que representa o lado feminino, e nós temos o lado direito, que representa o lado masculino. Os dois vivem em harmonia em um único corpo. Nós necessitamos dessas duas forças para que nós possamos nos movimentar. Então, esse é um outro princípio extremamente valioso. Todo ser humano é duplo. Ele tem o lado positivo, o lado negativo, o lado do sol, o lado da lua, o lado do ouro e o lado da prata, como tem no Anel Atlântico original. Então, essas duas polaridades, compreendendo essas duas polaridades no seu corpo, é que você começa a ter o equilíbrio. É quando uma criança começa a se movimentar e a achar o seu eixo. É quando ele começa a descobrir que ele tem um lado direito e um lado esquerdo, e no meio ele começa a engatinhar, daqui a pouco ele está andando e daqui a pouco ele está correndo. E daqui a pouco está como nós, adultos, desenvolvendo atividades utilizando as duas polaridades ou as duas realidades. Mais um exemplo fantástico em nós mesmos. Podemos também falar isso sobre o amor e o ódio. Uma pessoa que tem muito amor, ele está diametralmente oposto à pessoa que tem muito ódio. Agora, uma pessoa que tem muito ódio, ele pode aumentar a sua vibração interna através da sua respiração consciente, pausada, e ele também atingir essa frequência de melhores vibrações, onde essas vibrações se tornam cada vez mais amorosas. Ou ele também pode ficar com muita raiva, aí entra o nosso livre-arbítrio, de sabermos, de querermos escolher entre um estado e o outro. Eu continuo, eu quero ficar com raiva, quanto mais raiva eu tiver, melhor, e assim por diante. É um sentimento que é administrado pela consciência de cada um. Só que quando nós temos o conhecimento dessas duas polaridades, nós vamos poder transmutar um para o outro de acordo com a nossa vontade. Então, por exemplo, o medo e a coragem. É claro que todo mundo quer ter coragem, a coragem é que é bom, a coragem é que é fantástico e tudo. Mas em determinadas situações, o medo é o melhor aliado que tem do homem. Vá para uma floresta e escute um barulho desconhecido perto de você. Você nem pensa, nem vai racionalizar, você simplesmente vai correr. Esse é o medo, essa é a tua defesa. Então, esse medo nessa hora é a coisa melhor que existe. Agora, você não pode viver o tempo todo com medo. Passou aquele som que você estava com medo, ok, vamos respirar e vamos voltar para o nosso nível de equilíbrio, nosso nível de resgatar aquela coragem que nós temos. Mas também temos essas duas polaridades que são de extrema importância para nós. Eu gosto um pouco mais desse exemplo entre o amor e o ódio, exatamente porque nós podemos experienciar esse sentimento em nós de forma muito visível, de forma realmente muito presente. Então, por exemplo, quando nós temos muito ódio, passamos muito ódio por uma determinada situação, além de nós nos descompensarmos todos e ficarmos totalmente propícios a várias doenças que se sucederão mais tarde, tem pessoas que ficam arroxeadas, aparecem manchas na pele, ou seja, o fígado libera determinadas toxinas ali que vão se depositando na pele e a pessoa fica com manchas no corpo. Isso num extremo de ódio, ou às vezes nem tanto ódio assim. Aquele ódio, lembrando daquele ódio, com lembranças muito frequentes em cima daquele ódio, e até ela conseguir sair dessa vibração do ódio para a vibração do amor, ela está sujeita a declinar, a ter doenças, a ter uma série de problemas que só ela pode cuidar. Apesar do médico nos ajudar com remédios, com terapias, com uma série de coisas, mas nós é quem damos a tônica dessa cura ou da permanência através dessa frequência energética em nós, dessa frequência de sentimento em nós.
nós temos a gerência disso quando temos o conhecimento dessas duas polaridades. Que essa polaridade faz parte de nós, faz parte do nosso conviver, da nossa vida. Nós não podemos ser somente uma coisa ou somente a outra. Nós somos as duas coisas, lembrando sempre do lado direito e do lado esquerdo, do amor e do ódio, da tolerância e da não tolerância, do baixo e do alto, do preto e do branco. Ou seja, nós estamos inseridos nesse transbordo de movimento em que realmente faz a vida valer a pena e nos faz descobrir as experiências do dia a dia e, acima de tudo, compreendendo esse princípio da polaridade, nós podemos administrar bem todos os acontecimentos que sucedem na nossa vida. Lá no início eu falei sobre que todas as coisas são feitas primeiro de energia, a energia espiritual, para depois ela chegar na matéria. Ou seja, a energia ou o espírito é quem dão forma e quem trazem a realidade da matéria. Então, por exemplo, existem essas duas realidades entre o mundo físico e o mundo espiritual. Agora, o seu sentimento, apesar de nós não conseguirmos enxergar, mas ele é também uma realidade que é entregue dentro da dualidade. Os seus pensamentos, os meus pensamentos, os pensamentos de todos nós, também são realidades que são criadas no mundo abstrato, e eles também têm a capacidade de se mover e de levar ao bem ou não tão bem assim para as outras pessoas, lembrando sempre da ação e da reação. Então, quando nós temos esse conhecimento da polaridade, nós temos o dever de saber administrar o nosso sentimento e os nossos pensamentos, porque esses sentimentos, eles vão estar sendo espalhados em todos os recantos do universo que você tiver capacidade mental e emocional para desenvolver, e essas ações elas serão recolhidas depois, dentro desse mesmo princípio, que um pensamento bom, ele vai encontrar tudo que é bom no caminho até chegar ao seu alvo. E lá ele vai trazer, uma vez lá, promovendo o bem que você levou até lá, ele também vai retornar para você dentro daquele acréscimo que o nosso maior mestre nos ensinou. Tudo lhe será dado com acréscimo. Então, muito cuidado, procurem entender o máximo possível dessa polaridade, para que você possa ter os elementos necessários para fazer uma gerência em sua vida. A sua vida, ela será extremamente cheia de coisas belas, bonitas e boas, de acordo com a emissão de pensamentos e sentimentos e ações que você disponibilizar em seu entorno e para todo o universo. E uma vez compreendendo o melhor possível essa dualidade que existe no anel Atlântico original, mas que existe em toda a natureza, visível e invisível, então nós podemos gerenciar melhor todas as coisas da nossa vida. De posse desse conhecimento, nós desenvolvemos automaticamente um sentimento para ajudar as outras pessoas. E a melhor maneira de nós ajudarmos a outras pessoas é aplicando esse conhecimento em nós mesmos. Que uma vez que nós aplicamos isso, nós passamos a servir de referência e de exemplo para que outras pessoas possam nos seguir. Não adianta você querer pegar no braço de uma pessoa e forçar a ela a aprender aquilo que é a sua realidade. Mas através do seu exemplo, através do seu conhecimento e da sua vibração, as pessoas se inspiram. Então, quando você desejar auxiliar alguém, seja que tipo de ajuda que esse alguém precisa, primeiro você ajuda a si mesmo. Ajuda a si mesmo,
que é a melhor maneira de você levar esse exemplo para a pessoa. E uma vez que você está ajudando a você mesmo, você está transbordando essa ajuda para todas as pessoas que estão em volta. Então, não adianta nós ficarmos tentando forçar que as pessoas sejam exatamente iguais a você, mas ela pode pegar um exemplo seu e seguir a vida dela de uma forma diferente, de uma forma melhor, que o melhor conduza na sua vida. Então, a nossa responsabilidade, primeiro, é conosco. Então, ajudando a nós mesmos, compreendendo esses princípios, é a melhor maneira de ajudarmos a quem está em volta de nós. Quando uma pessoa recebe esses exemplos, eles seguem a sua própria tônica, a sua própria verdade. E esse princípio da polaridade, ele está disponível para a compreensão de qualquer pessoa. Todas as pessoas têm capacidade de entenderem esse princípio, não importa o nível de escolaridade ou a sua condição social. Todas as pessoas têm capacidade de entender para poder administrar melhor as suas ações. Eu aqui vou ler um pequeno trecho que não interessa a profissão, não interessa o nível da escolaridade, pois todos têm o mesmo potencial para aprender. Todos têm a mesma condição. Isso não é feito somente para uma pessoa, mas isso é uma tônica do desenvolvimento da humanidade como um todo. E, para lembrar mais uma vez, nenhuma pessoa evolui ou muda os seus hábitos a não ser por seus próprios esforços. Mais uma vez eu vou relembrá-los que eles podem seguir o seu exemplo, mas você não pode determinar que eles façam a sua mudança. Então, para dar continuidade, qualquer pessoa, independente do nível de escolaridade ou da sua condição social, ela tem a capacidade de entender esse princípio. E uma vez que ela entendeu esse princípio, ela pode administrar e pode dar exemplo para aquelas pessoas que estão aladeando elas nos seus momentos de vida. Então, tudo isso ele passa a ser benéfico. Não adianta nós querermos ser teimoso e achar que as pessoas vão seguir o nosso caminho de acordo com a determinação que nós implementarmos a ela. Nós podemos mostrar o caminho. Nós somos livres para mostrar o caminho, para dar todas as dicas, mas ele só vai andar se for pelos próprios esforços dele. Ele só vai compreender tudo aquilo se dentro dele ele desenvolver os esforços para chegar naquela tônica que ele realmente deseja. Bom, meus amigos, nós vamos chegando aqui ao final dessa explanação da lei da dualidade. Lembrando que essa lei da dualidade ela se encontra em muitas teorias, antigas civilizações. No Egito Antigo foi escrito, através de Hermes Trismegisto, os 7 princípios básicos da lei universal. Ou seja, e uma dessas leis é exatamente essa lei da dualidade, que é a mais estamos vivenciando ela no nosso dia a dia. Então, se você tiver qualquer dúvida a respeito desse assunto, pode fazer os comentários. Eu terei todo o prazer de responder cada um no tempo adequado. E eu estarei totalmente disponível para que possamos discorrer sobre esse assunto até o seu entendimento dentro da sua plenitude. É esse princípio da polaridade, do ouro e da prata, do dia e da noite, do sol e da lua, quando nós compreendemos isso nas nossas vidas. Nós somos capazes de entender e administrar todos os processos de forma muito mais calma, muito mais claras para a nossa sobrevivência. Então eu desejo boa sorte a vocês. E quando nós entendemos esse princípio da polaridade,
nós vamos chegar num terceiro princípio, que é a tônica da própria palestra, que é o triângulo. Todas as civilizações antigas utilizavam dessa simbologia do triângulo e dos outros símbolos, mas nós vamos focar no triângulo. Por quê? Porque a polaridade, ela é exatamente a base do triângulo. Do lado esquerdo nós temos o princípio feminino, do lado direito é tido como princípio masculino, e quando existe o equilíbrio desses dois princípios, esse triângulo se fecha no ápice para o novo princípio, que é o princípio da compreensão, o princípio da iluminação, o princípio do discípulo, o princípio de estar pronto para dar um salto na próxima etapa evolutiva, ou mais um degrau na escada de Jacó. Você compreendendo essa polaridade existente no anel Atlântico original, através do ouro e da prata, em que o lado esquerdo representa a prata e o lado direito representa o ouro, ou o feminino e o masculino, o equilíbrio desses dois vão formar o triângulo equilátero perfeito. E esse triângulo equilátero perfeito iluminará a nossa jornada diante de mais um grau que a gente sobe na escada de Jacó, ou na compreensão, ou no caminho do discípulo, ou do peregrino. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e nos vemos no próximo vídeo para falarmos sobre o triângulo e a próxima etapa evolutiva da nossa vida, relembrando os símbolos geométricos existentes no anel Atlântico original. Até a próxima!